A China é um país com muitas curiosidades interessantes. Aqui estão algumas delas, retiradas dos resultados da pesquisa. A China é o país com a maior população mundial, com 1,412 bilhão de habitantes. A Muralha da China é a maior construção do mundo, com 21.196 quilômetros de extensão. A China tem o segundo maior orçamento de defesa do mundo e é um estado de armas nucleares reconhecido. Ele também tem o maior exército do mundo. A culinária chinesa é muito popular em todo o mundo. Os chineses usam em média 45 bilhões de haxixe por ano, e para isso, 20 milhões de árvores de 20 anos de idade são cortadas todos os anos para produzir luz. Na China, se você tiver algum parente com mais de 60 anos, você é obrigado por lei a visitá-lo regularmente. A China é o segundo país mais poluidor do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos em relação à emissão de dióxido de carbono. A cor da roupa utilizada por chineses em velórios é branca. Os anos na China são representados por um dos 12 animais do horóscopo chinês: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cão e porco. O confucionismo tornou-se a filosofia imperial oficial da China e produziu ensinamentos com foco na criação de modelos éticos de interação familiar e pública e no estabelecimento de padrões educacionais. A China usa apenas um fuso horário apesar de ser um país tão grande. A cultura chinesa é rica em tradições e costumes que se desenvolveram ao longo de milhares de anos. Algumas das principais tradições culturais da China incluem artes marciais, como o Kung Fu e o Tai Chi Chuan, que são praticadas em todo o mundo. Caligrafia, que é uma forma de arte que envolve a escrita de caracteres chineses com pincéis e tinta. Culinária, que é conhecida por sua variedade de ingredientes, molhos e temperos. Dança, que inclui estilos como a dança do leão e a dança do dragão. Festivais, como o Ano Novo Chinês, o Festival das Lanternas e o Festival do Barco Dragão. Medicina tradicional chinesa, que inclui práticas como a acupuntura e a fitoterapia. Religiões, como o budismo, taoísmo e confucionismo, que têm uma grande influência na cultura chinesa. Essas tradições culturais são apenas algumas das muitas que existem na China. A cultura chinesa é muito diversa e rica em história e tradições. A economia da República Popular da China é a segunda maior do mundo, superada somente pelos Estados Unidos. Seu produto interno bruto, PIB, é estimado em 17,73 trilhões de dólares em 2021, fazendo deste país a segunda maior economia do mundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. A China possui atualmente uma das economias que mais crescem no mundo, embora tenha apresentado uma desaceleração nos últimos anos. A média de crescimento econômico deste país, nos últimos anos é de quase 7%. A economia chinesa tem 4 pilares fundamentais: investimento, inovação, consumo e abertura. A economia da China está desacelerando à medida que se adapta a uma estratégia de Covid-0 e enfraquece a demanda global. As perspectivas para o crescimento econômico da China nos próximos anos são incertas e variam de acordo com diferentes fontes. O Fundo Monetário Internacional, FMI, revisou a previsão de crescimento econômico da China de 4,4% para 5,2% em 2023. A economia chinesa continua a crescer a taxas que atualmente são inimagináveis para outros países afetados pela Covid-19, mas a recuperação está sujeita a muita incerteza e deve enfrentar uma crise no mercado imobiliário. O Banco Mundial espera que o crescimento da China desacelere drasticamente em 2022, com uma previsão de crescimento de 5,1%, o segundo ritmo mais lento desde 1990. A China possui atualmente uma das economias que mais crescem no mundo, embora tenha apresentado uma desaceleração nos últimos anos. A média de crescimento econômico deste país, nos últimos anos, é de quase 7%. De acordo com alguns economistas, se a China mantiver esse ritmo de crescimento, poderá se tornar a primeira economia do mundo no ano de 2030. As diferenças culturais entre a China e o Brasil são muitas, mas também existem algumas semelhanças. Algumas das principais diferenças culturais incluem valores. A cultura chinesa é mais coletivista,
enquanto a cultura brasileira é mais individualista. Comunicação: os chineses tendem a ser mais reservados e formais na comunicação, enquanto os brasileiros são mais abertos e informais. Hierarquia: a hierarquia é muito importante na cultura chinesa, enquanto na cultura brasileira há uma tendência a ser mais horizontal. Relacionamentos: os chineses valorizam muito o guanxi, que é uma rede de relacionamentos pessoais e profissionais, enquanto os brasileiros valorizam mais a amizade e a confiança pessoal. A alimentação: a culinária chinesa é muito diferente da culinária brasileira, com ingredientes e sabores distintos. Algumas das semelhanças culturais incluem a importância da família e dos relacionamentos interpessoais, a valorização da educação e do conhecimento, a paixão pelo futebol, que é um esporte popular tanto na China quanto no Brasil. É importante lembrar que essas são apenas algumas das diferenças e semelhanças culturais entre os dois países diferentes, e que cada indivíduo pode ter experiências dependendo do contexto em que se encontra. Se você gostou do conteúdo, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima!